Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao culto da Igreja Aliança Cristã e Missionária de Atibaia. Eu sou a Yumi Fukushima e hoje estamos no culto do dia 21 de março de 2021. Então vamos ter uma palavra de oração. Senhor amado, muito obrigada mesmo por mais esse dia, por mais esse domingo que podemos estar na Tua presença, apesar de ser dessa maneira, mas obrigada mesmo porque o Senhor tem reunido a cada um que está aqui, que realmente o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, ó Deus, que vai ouvir, que já está ouvindo. Senhor, que o Senhor derrame ricas bênçãos, nos proteja de todo mal, Senhor, e queremos nessa manhã reconhecer e lembrar quem o Senhor é, que nós possamos te adorar pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que a nossa adoração, o nosso culto seja agradável diante do Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer então a leitura dos Salmos 63, versos 1 a 3. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Que nesse momento agora nós possamos lembrar, quem realmente o Senhor é e poder louvar ao Senhor. Então passo a palavra para a equipe de louvor. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao culto. O salmo que nós acabamos de ler é uma declaração do salmista a Deus, que ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti. E uma alma sedenta por Deus, ela não apenas experimenta, não apenas tem experiências com Deus, mas ela compartilha também desse amor para com as pessoas. Quero te convidar a cantar junto conosco esse cântico. Cantarei teu amor para sempre. Vamos louvar ao Senhor. Dos montes correm para o mar, Teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a Tua cura entrar. Me alegro por Te pertencer, levantarei as minhas mãos. O Teu amor me alcança e me faz louvar-Te. Cantarei Teu amor para sempre. 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 Dos montes correm para o mar, Teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a Tua cura entrar. Me alegro por Te pertencer, levantarei as minhas mãos. O Teu amor me alcança e me faz louvar-Te. Cantarei Teu amor para sempre. Cantarei Teu amor para sempre. Cantarei Teu amor para sempre.
cantarei teu amor para sempre. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 E é um amor provado na cruz, um amor expresso de uma forma tão real, de uma forma tão profunda, não com palavras, não como sentimento, mas como uma atitude. João 3,16 diz que Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus não nos atraiu com presentes, não nos atraiu com promessas vazias, não nos atraiu com coisas perecíveis, mas nos atraiu pela cruz. Por isso, nós queremos oferecer a Deus nessa manhã um coração quebrantado. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Senhor Deus, nós queremos oferecer um culto que seja aceitável ao Senhor. Obrigado a Deus porque a morte e a ressurreição de Cristo nos permite nos apresentarmos diante do Senhor sem culpa. Deus é confiando no que Jesus Cristo fez por nós naquela cruz. E ao ressuscitar ao terceiro dia, é que nós nos aproximamos confiadamente diante do Senhor. Não nos nossos méritos, mas nos méritos de Cristo. Por isso pedimos, Senhor Deus, a Tua bênção nesse tempo em que nós vamos pensar sobre a Tua palavra, fazer uma leitura da nossa vida a partir da perspectiva do Senhor. Eu oro em nome de Cristo. Amém. Olá, amigos. Meu nome é Naoki Fukushima, sou pastor na Igreja Aliança Cristã Missionária de Atibaia. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no texto de hoje, Mateus capítulo 6, versos 25 a 33. Mateus capítulo 6, versos 25 a 33. É um texto relativamente longo, mas gostaria que você pudesse acompanhar a leitura aí com muita atenção na Nova Versão Internacional. Diz assim: portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas.
mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Palavras de Jesus. Hoje nós vamos dar uma pausa na série de reflexões que a gente tem trabalhado nos últimos domingos, e nós vamos retomar então, como a última reflexão da série Tempo de Ouvir Deus e Fazer Mudanças, no próximo domingo, porque nós precisamos de um tempo um pouco maior. Hoje nós temos ceia, então nós precisamos ser mais breves nesse tempo. Mas não menos importante, nós temos vivido dias difíceis com essa geração, e essa geração nunca viu algo numa escala tão grande, numa escala global. A revista Exame, esse é o nosso tema de hoje, a revista Exame, numa publicação de 5 de junho de 2019, apontou uma constatação que a Organização Mundial da Saúde revelou e assim mostrou que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, onde há um consumo enorme, às vezes sem muito monitoramento de ansiolíticos, de medicações para tratar da ansiedade. E há pouco mais de um ano, não bastasse 2019 trazer essa notícia para nós, há pouco mais de um ano nós recebemos a notícia de que o mundo se transformaria num cenário de grande preocupação, de grande ansiedade. Uma pandemia iniciada na China, na província de Wuhan, se espalharia pela Ásia, atravessaria a Europa e o Oceano Atlântico e chegaria aqui, desembarcaria no Brasil. Nunca imaginamos que 2020 seria um ano cancelado. Nós tivemos escolas fechadas, igrejas fechadas, restaurantes, comércios fecharam. Nós tivemos casamentos adiados, formaturas adiadas. E as primeiras expectativas é que a vida voltaria ao normal, meados de junho, julho, mais tardar agosto. Então as vacinas começaram a ser testadas e as novas expectativas surgiram, novo ânimo surgiu. Porém, meados de setembro, como alguns especialistas já haviam apontado, a possibilidade de uma segunda onda, de uma variante do vírus, atacar e espalhar toda aquela preocupação e ansiedade de novo. E então, nós, desde lá, desse período para cá, nós temos ouvido apenas essa frase. Fica em casa. Pessoas presas nos seus lares há meses. Já vamos aniversariar um ano, não é o aniversário que a gente deve celebrar, mas nós estamos completando praticamente um ano dessa situação que a gente está vivendo. E de lá para cá a gente tem vivido essa onda de expectativas e frustrações, incertezas e ansiedade. Eu não sei quanto você já era ansioso antes da pandemia, mas eu não tenho dúvidas que até que não era ansioso tem passado por essa situação que traz sofrimento. E hoje, quase 2 anos dessa publicação, dessa constatação que a OMS trouxe até nós ao conhecimento, o número de pessoas emocional, psicológica e espiritualmente afligidas pela ansiedade, gerada pelo desemprego, gerada pelo fique em casa, subiu aos níveis em que a gente não consegue nem imaginar hoje. Quantas pessoas, quantos brasileiros, quantos americanos, quantos ingleses, australianos têm passado por essa situação? E as pessoas têm tentado lidar com essa ansiedade de diversas formas, seja compartilhando comida, roupa, ajudando quem ficou desempregado. Outros usam as próprias redes sociais para encorajar, no cuidado mútuo. Eu gostei muito de uma frase nessa semana que diz assim: sejam pacientes e gentis com as pessoas, quase ninguém está bem. É um encorajamento da gente ter esse cuidado, pelo menos zelar pela nossa sanidade mental. Outras pessoas não têm conseguido lidar com essas pressões, não têm conseguido dar uma palavra, talvez nem passe na mente delas diante desse transtorno todo, e têm aderido à cultura do cancelamento.
Quem não pensa como eu bloqueio, eu tiro, eu não quero conversar. Pessoas estão agressivas, pessoas estão no lugar de socorrerem, estão atacando. Atitudes e pensamentos que nascem do coração ansioso. Ansiedade que sufoca, não aquela ansiedade de você, puxa, amanhã eu vou viajar e com aquela agitação no coração. É o contrário. É uma ansiedade que a gente não deseja, de algo que a gente não quer. E que vai minando as energias, que vai sabotando a esperança de que 2021 possa melhorar, que afeta a saúde física, emocional, psicológica. E por essa razão, por conta das ansiedades da vida que afligem o coração, que rondam o coração humano, e sobretudo quando as coisas parecem fora de controle, é que Jesus nos diz no texto que nós lemos por 3 vezes, nos versos 25, 31 e depois novamente no 34, Jesus diz: não se preocupem, não se preocupem, não se preocupem. E não é uma sugestão que Jesus está dando aqui, não é uma alternativa, é uma ordem que ele repete por 3 vezes. Lógico, é uma ordem que parte de um coração empático, de um coração que sofre junto conosco. Não se preocupem. E talvez você me ouvindo aí, você pense, mas Naoki, como não ficar ansioso se o meu aluguel está atrasado? Se a minha água há dias eu não consigo pagar e logo vão cortar? Se a minha geladeira está vazia? Se por um lado Deus quer, está disposto a suprir cada uma de suas necessidades, do outro lado Ele quer tratar das raízes da ansiedade que nos consome. Não basta você tratar dos sintomas, se não trata da raiz, do que gera o sofrimento. Jesus diz, verso 25, portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Essa palavra destacada aí nesse versículo, portanto, significa que antes de Jesus tratar da ansiedade em si, ele está se referindo a algo que ele falou anteriormente. Verso 25 diz, portanto eu lhes digo, e Jesus está fazendo referência ao verso 24, que é a conclusão do pensamento anterior dele. Não são 2 partes separadas, mas é uma continuidade aqui. Quando Jesus diz no verso 24, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Algumas versões mais antigas, vocês não podem servir a Deus e a Mamon, que representa as riquezas. É interessante que antes de Jesus falar sobre ansiedade, ele fala aos seus discípulos do perigo do amor ao dinheiro, da idolatria, da dependência do dinheiro, de tornar a riqueza, os objetos como um Deus na sua vida. Parece que a idolatria não tem nada a ver com a ansiedade, mas tem tudo a ver. E o que Jesus está querendo dizer aqui? O que Jesus está querendo dizer é que a raiz da ansiedade, ele tem um fundamento na idolatria em coisas, pessoas, posições e ideologias. E fazer dessas coisas, dessas pessoas, de coisas, de ideologias, a razão de viver. Esse é o drama de muitas pessoas. Fizeram da sua profissão a sua razão de viver. Fizeram do seu estilo de vida a sua razão de viver. E agora, quando não podem usufruir daquilo que era a sua razão de viver, a ansiedade se espalha de uma forma assustadora. O teólogo e filósofo do 4º século, chamado Santo Agostinho, ele entendeu muito bem a relação que existe entre a idolatria e o sofrimento que a ansiedade traz. Santo Agostinho disse, aqui é de onde vem a ansiedade. Todos nós temos coisas boas em nossas vidas, e nós as amamos e as desejamos.
Pais e filhos são coisas boas, uma carreira é uma coisa boa, romance é uma coisa boa, sexo é uma coisa boa, mas a ansiedade é quando algo finito se torna a coisa. É quando aquilo que não pode nos preencher, é quando aquilo que não pode matar a sede do nosso coração se torna a razão pela qual nós vivemos. Ou seja, o problema que Santo Agostinho trata aqui, e que na verdade anterior a ele Jesus tratou, é colocar a esperança em coisas que nós não podemos reter. Por melhor profissional que você seja, por mais competente profissional que você seja, você não pode reter a sua profissão. Por diversas razões. Seja por uma crise econômica, uma crise profissional, por uma crise na sua vida, você não tem condições de reter. A questão é que coisas e pessoas são incertas. Coisas e pessoas não podem nos assegurar o futuro. E ter que encarar isso é trazer grande sofrimento. Em momentos como esses, nós estamos vivendo de incertezas que envolvem política incerta, economia incerta e, por conseguinte, um futuro incerto. Depositar segurança nessas coisas e pessoas é se colocar em risco de ser consumido pela ansiedade. Quantas pessoas que não votaram nos seus políticos durante o período de eleições e agora estão frustrados, decepcionados? Nós não estamos falando aqui que o problema da ansiedade é de falta de fé. Tem gente que logo que ouve alguém falando que sofre de ansiedade, fala assim, você não está confiando em Deus, isso é falta de fé, isso é falta de ler a Bíblia. Quem pensa assim, se nega a buscar auxílio médico, buscar auxílio profissional, buscar auxílio medicamentoso. Muitas vezes, apenas uma conversa não é suficiente, precisa ter algo externo. Aliás, a medicina é uma bênção de Deus na nossa vida, ela não é contra nós. Do outro lado, não é simplesmente a gente tentar preservar as coisas que vai nos evitar de ter ansiedade, ou resumir tudo em tomar remédio. Está nervoso, toma remédio. Está angustiado, toma remédio. Porque, na verdade, esse não é o modo, o todo que Deus quer tratar. Muitas vezes isso mascara, isso anestesia o coração, que está revelando algo muito mais profundo do que apenas uma insegurança. E o que Jesus quer dizer aqui no texto que foi lido hoje, é que você pode sim recorrer ao tratamento terapêutico, você pode usar medicações com recomendação, com indicação médica. Não tome esses medicamentos mais complicados, autonomamente, mas nós precisamos lidar com as questões do coração. Na época de Jesus não havia medicina como tem hoje. Mas eu não tenho dúvida alguma, se Jesus estivesse nos nossos dias, e essa palavra serve para hoje nós, Jesus procuraria tratar das questões do coração, que é o que nós temos visto desde a série anterior. Ouvindo Deus, tempo de ouvir Deus e fazer mudanças. Deus quer tratar das atitudes do nosso coração, que é dali que brotam todas as outras questões que nos afligem. E olha o que Jesus diz nos versos 26 a 30. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem elas muito mais valor, vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Jesus atribui a ansiedade, a ansiedade que consome, que drena as energias, à pequena fé. E o que é essa pequena fé?
É aquela fé que acredita em Deus, sabe até que Ele existe, confia de que Ele está lá, mas não confia suficientemente para acreditar que Ele cuida de cada detalhe da vida, de que Ele se importa com o nosso sofrimento, com cada dor, com cada angústia, com cada noite mal dormida. Deus se preocupa com a nossa vida, sim. Porém, com duas perguntas retóricas, uma pergunta com resposta óbvia, resposta já embutida na pergunta, Jesus faz menção à natureza. Olha as aves do céu, nem semeiam nem colhem, contudo, o Pai Celestial as alimenta. É interessante que um outro texto, paralelo a esse, Jesus fala assim, olha os pardais, vocês não valem muito mais que os pardais? Quem já viu um pardal sabe que é aquele passarinho barulhento, que faz sujeira, e em termos de estética ele não é bonito como os outros passarinhos, não é colorido. Mas é interessante que mesmo aquilo que não tem grande pompa, Deus cuida. Não tem muito mais valor do que elas, vocês? Jesus pergunta, vocês não valem muito mais do que esses pardais que fazem barulho, que fazem sujeira, vocês valem muito mais. Isso é graça. Que a despeito da nossa falta de confiança, que a despeito de qualquer qualidade que a gente possa ter, Deus escolheu nos amar e suprir as nossas necessidades. Isso é o Evangelho. Não tem a ver com o nosso merecimento, não tem a ver com o que a gente possa oferecer para Deus, mas é a ação, a atitude generosa de Deus e bondosa em nosso favor. Isso é graça, é receber o que nós não merecemos. Mas a questão é que, por nós colocarmos as nossas prioridades, a nossa segurança em coisas à frente de Deus, colocar os nossos ídolos no lugar que Deus deveria ocupar na nossa vida, a gente não enxerga a direção que Deus nos dá, a gente não vê solução, a gente começa a sofrer antecipadamente. Alguém já disse que a ansiedade é excesso de futuro, e muitas vezes é isso que nos angustia. O que será amanhã? O que eu vou comer amanhã, ou às vezes já? E nós muitas vezes, por conta desse coração que não enxerga nada, além de problemas, toma decisões precipitadas, com medo de perder o que nós não temos a mínima condição de conservar. É como se Deus colocasse diante de nós uma mesa farta, um banquete enorme, dizendo, senta à mesa, coma. Vocês podem se fartar nessa mesa. E a gente simplesmente diz, Deus, eu prefiro ficar com a migalha das minhas tentativas, com a migalha do que o mundo oferece, com a migalha das amizades que nós não podemos reter. Quantas amizades foram desfeitas nessa pandemia? Quantos afastamentos, não só isolamento social a gente tem vivido, mas quantos afastamentos dos relacionamentos. Longe da mesa do Senhor. Quando muito nós vamos encontrar migalhas. E Jesus faz questão de usar a figura do Pai para ressaltar o coração de Deus. O Pai Celestial sabe muito bem que vocês precisam dessas coisas. É interessante a figura de Pai. Não como um pai falho, mas como um pai responsável, um pai amoroso, um pai generoso. Que procura alimentar, não apenas disposto a alimentar fartamente, não só o nosso estômago vazio, não só aliviar a angústia do sofrimento, mas Ele vai muito mais além disso. Ele foi muito mais além disso. Para lidar com a nossa sede de segurança, a nossa sede de sermos amados, de sermos aceitos, sede de Deus, na verdade. Porque no fundo, a nossa sede não é nada mais, nada menos do que sede de Deus. Um filósofo russo chamado Dostoiévski disse, ou pelo menos se atribui a ele essa fala, disse, existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Existe no homem um vazio do tamanho de Deus.
Vazio esse que não pode ser suprido por pessoas ou coisas, exceto pelo próprio Deus. O coração do homem começa a experimentar isso a partir do momento em que seu maior tesouro passa a ser unicamente Jesus Cristo. Jesus não está falando assim, olha, abandona sua família, abandona a sua profissão, livre-se dos seus bens materiais. Não está falando isso. Quando a Bíblia fala de amar a Deus, está dizendo de dar prioridade, de colocar Ele à frente das outras coisas. Além de nos prometer cuidado com um pai que cuida de seus filhos e de suas necessidades, Jesus fez muito mais. Naquele momento ele estava falando de questões desta vida, questões perecíveis, comida, roupa. E ainda assim ele diz, olhem para Deus, busquem a Deus, busquem aquilo que agrada a Ele. E as demais coisas vão ser acrescentadas. O que é necessário, o que for necessário Ele vai acrescentar. Romanos capítulo 8, verso 32, diz assim, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Novamente uma pergunta retórica, uma pergunta que já está embutida uma resposta óbvia. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Nada demos a Deus, e quando nós damos a Ele, o que nós damos nem se compara com o melhor que Ele nos deu. Eu sei que tem algumas pessoas que cantam algumas músicas e até usam essa frase que o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus já veio. Jesus Cristo. E em Cristo todas as coisas serão completas. Ele já nos deu o melhor. Ele já nos deu o melhor. E se há uma coisa que essa pandemia nos mostrou, é o fato de que realmente o que necessitamos de verdade, o dinheiro não pode comprar, pessoas não podem nos dar. Se você colocar pessoas ou coisas como a razão da sua vida, por mais que você as ame, por mais que elas sejam importantes para você, a tendência é você entrar num ciclo da ansiedade, onde você tenta ter controle, mas você tem medo, você tem controle porque você quer ter o controle porque você tem medo de perder. Isso vai demandar de você mais controle, que vai gerar ansiedade e que vai retroalimentar mais controle, medo, controle, ansiedade. Se você colocar qualquer outra coisa na sua vida que não seja Jesus Cristo como a prioridade da sua vida, é entrar nesse ciclo de ansiedade. É um ciclo sem fim, que na verdade ele é uma espiral descendente. Cada vez mais consumidor, cada vez mais sugando as nossas alegrias e a nossa força. Mas se você buscar a Jesus, e a palavra buscar, quando Jesus fala assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus, essa palavra buscar, no grego ele tem um sentido de procurar com o propósito de encontrar. Não aquela procura descuidada, leviana, mas buscar como quem quer encontrar. Se nós fizermos isso, será diferente, porque Jesus é diferente, Deus Pai é diferente, porque nele nós podemos depositar o nosso coração ansioso, nós podemos depositar diante dele o nosso coração angustiado, controlador, entregar tudo isso diante dele. E entregar significa literalmente entregar, não é aquela entrega que você dá e continua segurando e não deixa o outro tomar. Significa entregar mesmo, abrir mão e receber dele paz, segurança, porque a nossa maior necessidade é ele mesmo. Não são as circunstâncias da vida que definem a fé do discípulo de Jesus, mas é a fé em Jesus e na sua palavra que define o modo de lidar com as circunstâncias.
Quero repetir porque eu não coloquei isso no slide. Não são as circunstâncias da vida que definem a fé do discípulo de Cristo, mas é a fé em Cristo e na sua palavra que define o modo de lidar com as circunstâncias. Não é a circunstância que vai definir a nossa fé, mas é a nossa fé que define o modo como a gente vai lidar com as circunstâncias que nos cercam. Para refletir e praticar. Em primeiro lugar, olhe para trás e faça uma avaliação honesta. Pergunte isso para você. Deus me negou algo sem o qual eu não posso viver? Deus me negou algo sem o qual eu não posso viver? Se Deus tivesse negado, nós não estaríamos aqui. Olhe para trás e reconheça o que Deus tem feito na sua vida, os momentos em que Ele tem te socorrido. Em segundo lugar, olhe para hoje e escolha viver como Deus quer. Não coloque outras coisas à frente de Deus. Não pense que o governo vai te salvar, o auxílio emergencial vai te salvar. Faz parte, mas não é isso que em essência vai te salvar. Não é o político, não é a ideologia, é Cristo. Por isso escolha viver como Deus quer. E em terceiro lugar, quebre o ciclo da ansiedade, descansando no cuidado de Deus. O único modo de sair desse ciclo que nos consome é descansar no cuidado de Deus. É parar de lutar com as próprias forças. É querer parar de controlar o futuro e ouvir Deus. Por isso quero encerrar essa reflexão com as palavras do apóstolo Pedro. Lancem sobre Deus, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. O apóstolo Pedro está falando de coisas agora e do futuro. Lancem sobre Deus. E ele fala, olha para trás, porque Ele tem cuidado de vocês. Um ato contínuo de Deus. Deus tem cuidado de vocês. Como está teu coração hoje? Cansado? Consumido pela ansiedade? Preocupado como vai ser amanhã? Como vai ser daqui a pouco? Lance sobre Deus essa ansiedade, dê nome. Deus, eu tenho medo de ficar só, medo de adoecer, medo de ficar desempregado, medo de não sair dessa situação, medo de não suportar. Talvez você esteja vendo outros sofrendo mais com a ansiedade. É um convite de Jesus para mim e para você. Lance sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque mesmo quando nós não vemos, não sentimos, não percebemos, o Senhor tem cuidado de nós. Já passamos por tantas situações terríveis, Senhor, por mortes, por quase morte, por acidentes, por desemprego, por privações, mas nós estamos aqui, porque é a Tua mão que tem nos sustentado. Pai, conforta o coração daqueles que não sabem o que vão comer daqui a pouco no almoço. Que o Senhor possa, Deus, mover o coração da Tua igreja, que nós sejamos placa de igreja, mas sejamos cristãos de verdade, para atendermos ao clamor das pessoas que batem no nosso portão pedindo roupa, pedindo comida. Não nos deixe, Senhor Deus, viver um cristianismo morto, frio, distante, mas nos ajude a viver, Senhor Deus, um cristianismo real, de fazer o que Cristo faria, de pensar o que Ele pensaria, de descansar no Senhor, como Ele descansou em meio à tempestade e o barco se enchendo de água, mas Ele descansava sabendo que todas as coisas estão nas Tuas mãos. Muito obrigado, ó Deus, por esse tempo, e ó Deus, e que em seguida na ceia possamos reforçar, ó Deus, a nossa confissão de fé em Cristo Jesus. Oramos em nome do Senhor. Amém.
Nós vamos ter um momento de ceia. Nós tentamos fazer na semana passada, mas devido aos problemas de transmissão, nós estamos então trazendo de volta esse momento de ceia, que nós já falamos inúmeras vezes, que poderíamos celebrar a ceia todo domingo. Na verdade, todos os dias, celebrar a ceia. Porque nós precisamos lembrar todos os dias, toda reunião, todo encontro como igreja, de que nós estamos aqui, nós temos o que temos, nós somos o que somos pela graça de Deus. Essa graça revelada na vinda de Jesus Cristo, essa graça revelada na encarnação do Deus vivo, que entrou na nossa história, se tornou homem, que sentia dores, que sentia sono, cansaço, fome, que tomou o nosso lugar naquela cruz, que recebeu sobre si o castigo de toda a humanidade, de todos os homens de toda a história. E Ele fez isso voluntariamente. Ele fez isso por amor a nós e por amor à justiça de Deus, que não poderia fazer vista grossa aos pecados, não poderia simplesmente apagar, porque o único modo de apagar é pelo sangue de Cristo. E por isso tem um significado tão profundo no cristianismo. Nós precisamos examinar o nosso coração, levar a sério o que nós vamos ter esse tempo agora. Nós já repetimos inúmeras vezes, vamos repetir quantas vezes for necessário. A ceia não nos lava dos nossos pecados. A ceia não muda o nosso caráter. Mas a ceia lembra de uma aliança firmada com Jesus. Uma aliança pessoal, como num casamento. A realização da cerimônia de casamento é apenas uma formalização, um anúncio público de um compromisso firmado entre o casal. Não tem o menor sentido dois estranhos ou duas pessoas que se odeiam se casarem. Só tem sentido se existe de ambas as partes esse desejo de caminharem juntos, em fidelidade, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza como na pobreza. Idem para a ceia. Faz sentido para quem já rendeu o coração a Cristo. Faz sentido para quem entende que precisa de Jesus Cristo. Faz sentido para quem cujo coração tem a Deus como centro. Se você ainda está em dúvida se Jesus Cristo é o caminho que você deve seguir, eu te peço para esperar esse momento chegar, para ter sentido. E a minha aliança me faz sempre lembrar disso aqui. Não é só que eu tenho um contrato, um papel assinado no cartório, mas eu tenho uma aliança com alguém. E a ceia faz isso. Lembra da minha aliança com o Senhor Jesus. Se você não tomou o passo de se entregar a Cristo, espere, pense, busque conhecer a Jesus. E no momento que você entender, puxa, Cristo é realmente tudo que eu quero, tudo que eu tenho, então vai fazer sentido você participar dessa ceia. Mas fique conosco. Continue conosco aí. Gostaria de convidar você que vai participar da ceia a orar. O apóstolo Paulo diz: antes de comer do pão e beber do cálice, examine-se o homem a si mesmo. E assim, tome da ceia. Coma do pão e beba do cálice. Não faça isso de uma forma leviana, descuidada. Por isso vamos ter um tempo de oração agora. Senhor Deus, nesse tempo nós queremos lembrar de mais uma boda que nós celebramos com o Senhor. Uma boda onde nos faz lembrar que um dia nós nos casamos com o Senhor. Nós nos rendemos ao Senhor e dissemos que o Senhor é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador pessoal, e de que nós queremos o Senhor todos os dias na nossa vida. Pai, que no comer desse pão e no beber do suco de uva que representa o sangue de Cristo e o pão que representa o corpo de Cristo castigado por nós naquela cruz, possamos, ó Deus, que isso represente, ó Pai, a nossa comunhão contínua com o Senhor. Nos abençoe, Pai, e nos perdoe, Senhor Deus, porque quantas vezes nós negamos essa aliança, quantas vezes nós deixamos o Senhor
e ficamos flertando com ídolos, flertando com o que nós queremos e que muitas vezes não vai ao encontro que o Senhor quer. Limpa-nos, Senhor Deus, pelo sangue de Cristo. Pedimos a tua bênção em nome de Cristo. Amém. Com gratidão em nosso coração e cientes da morte e da ressurreição de Cristo, quando isso trouxe de benefício para nós, vamos juntos comer do pão. Do mesmo modo, com a mesma atitude de temor e de reverência diante de Deus, vamos tomar juntos o cálice. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos. Que amor é esse, ó Deus, que o Senhor revelou a nós naquela cruz. Um amor de pessoas capazes ainda de traí-lo, de deixá-lo, de fazer escolhas erradas. Mas nós não queremos fazer nenhuma dessas coisas, Pai. Nós queremos caminhar com o Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa limitação, da nossa fraqueza. Mas o nosso desejo, ó Deus, é conhecê-lo cada vez mais. Não como um Deus, apenas um Deus criador, mas como Pai, como amigo, como Senhor de nossas vidas. Te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, eu devolvo a palavra à dirigente que vai nos passar agora os avisos. Muito obrigada, pastor, pela palavra. Que cada um de nós possamos mesmo confiar no Senhor em meio às nossas ansiedades, às nossas dificuldades. Vamos passar então para os nossos avisos. Então hoje, logo após o culto, ao meio-dia, os jovens terão o encontro deles, ok? E também durante a semana nós temos quarta e quinta-feira às 19 horas o nosso encontro de oração online e também quinta às 8h15. Então são 3 grupos que nós temos, quarta e quinta às 19 e na quinta às 8h15. Então se você tem algum pedido de oração ou se você quer participar desses grupos, por favor, entre em contato com o pastor Naoki. Também, como eu já falei, nós vamos ter nosso encontro de jovens online hoje ao meio-dia. E nessa sexta nós vamos ter às 8h15 o pequeno grupo online de Extrema, ok? E também nós começamos a classe de batismo. Por favor, interessados em se batizar, entre em contato com o pastor Naoki. Os aniversariantes ainda do mês de março, hoje, a nossa filha, Yuka Fukushima, está fazendo aniversário. Também no dia 28, nós temos a nossa irmã, Monique Zuki, que estará fazendo aniversário. Parabéns também a todos que já comemoraram esse mês, ok? Também queremos agradecer a participação sempre de vocês no nosso culto online. Nós temos a nossa irmã lá de Brasília, Luísa, a Isabel, a Herô, também a família do Sandro, também a dona Edna, a Renata, que sempre está conosco, e todos aqueles também que não colocaram seus comentários aqui, mas que estão nos assistindo agora. Queremos agradecer a sua presença e que você possa estar conosco durante também no próximo culto, ok? Então, vamos passar agora a palavra para o pastor Naoki, que vai nos trazer a oração final. Quero encorajá-lo a se inscrever no canal, compartilhar os links do culto, tá joia? Não é para a gente ter volume de inscritos ou de views, mas da gente poder espalhar tanto quanto possível a palavra de Deus. Tá joia? De repente alguém está numa ansiedade angustiante nessa manhã e precisa ouvir o que Jesus tem a dizer a elas. Tá joia? Então pode compartilhar generosamente, põe no grupo de amigos, põe no seu story, do Facebook, do Instagram, vai para todo lado, você possa fazer uso desses links para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus.
Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, pedir a bênção do Senhor sobre este dia, sobre a semana. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, seja derramada abundantemente nesses dias de grande ansiedade, de grande dificuldade que nós temos vivido. E aproxima-nos do Senhor. Pedimos, Pai, aproxima-nos do Senhor. Nos ajude, ó Deus, a ouvir a Tua voz, em meio a tantas vozes, inclusive as vozes do nosso próprio coração, para andar perto do Senhor, sempre, desde hoje e até o dia em que Cristo nos vier buscar. É que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe e ficamos aqui então com o nosso culto. Esperamos vocês no próximo domingo, às 10h25.